Estamos de volta com o Metrópole Debate, mais perguntas dos nossos telespectadores. O João Cláudio Moreira Rocha, da Granja Lisboa, em Fortaleza, diz que sofreu um acidente de moto e quer dar entrada no benefício do DPVAT. E pergunta, professor Paulo Bacelar, se nesse caso, para solicitar o benefício, a moto precisa estar no nome de quem sofreu o acidente? Olha, eu acho que sim. Aí eu queria dizer para as pessoas que nesse caso eu não tenho conhecimento, mas eu entendo que deverá sim ter o nome dele na moto, porque ele que paga o seguro, né? Que faz que paga o IPVA, que paga o licenciamento, ele também tem aquele seguro ali que ele está segurado contra acidentes. Aí teria que ver se esse seguro ele dá direito a um seguro contra terceiros, por exemplo, né? Se estiver dentro da moto dele, mas eu entendo que sim. Gleidson José Rabelo Henrique Jorge, também de Fortaleza, ele diz que trabalha em 2 empregos, sendo um carteira assinada, que contribui para o INSS, e outro pela Prefeitura. Quer saber se quando for se aposentar haverá alguma alteração de valores? Não, se ele trabalha, ele é contribuinte do INSS da Prefeitura, ele está vinculado ao regime próprio da Prefeitura e tem que ver se ele é do regime próprio. Se ele for do regime próprio, ele terá direito aí a 2 aposentadorias se ele tiver tempo nas 2 instituições. Se ele é do regime geral, se ele é também da Prefeitura, mas do regime geral, os salários dele irá ser somados, irá haver aquela questão da proporcionalidade em relação à múltipla atividade, para saber aí qual é o seu salário, mas vai ser sempre uma média de todas as contribuições que ele tem. Dona Maria das Graças Souza da Silva, do bairro Vila Manuel Sátero, ela diz que trabalhou 14 anos de carteira assinada desde 1992, parou de trabalhar, tem 54 anos de idade e quer saber, para se aposentar, se ela tem de voltar a contribuir ou é só esperar completar os 60 anos de idade. Olha, ela tem 14 anos só, né? Então ela tem ainda que contribuir com mais 1 ano. Agora, não é viável... E ela perdeu o vínculo, né, professor Paulo Bacelar? Porque ela disse que parou de não trabalhar é viável parar, 1992. Não é viável parar de contribuir, mesmo já tendo os 15 anos, porque você irá perder a sua qualidade de segurado. Então, se você tiver um acidente, por exemplo, uma doença, antes de completar a idade, você ficaria desprotegida da Previdência em relação a esse tipo de coisa. Então, você deve continuar contribuindo para ter direito à aposentadoria. Sabendo que a aposentadoria ela será maior se você contribuir por mais tempo. Professor Paulo Bacelar, no caso da Dona Maria das Graças, que parou de trabalhar desde 92 e perdeu o vínculo com o INSS, para retomar esse vínculo, ela precisa ter quanto tempo novamente de contribuição? Luciano, existe uma confusão muito grande que as pessoas falam. Para retomar o vínculo de segurado, basta que ela tenha uma contribuição só. Contribuir uma, ela já é segurada da Previdência. Agora, ela ainda não tem a carência para os benefícios. Por exemplo, se ela contribui com uma contribuição só, ela já teria condição de ser segurada. Mas se ela tivesse uma doença, ela não poderia entrar ainda, porque ela ainda não tem a carência que é de 12 contribuições. Mas ela não precisa voltar a contribuir com as 12 contribuições. Ela precisa contribuir com 1/3 daquela carência do benefício que ela quer. Então, no benefício de auxílio-doença, como é 1/3 de 12, é 4, ela precisaria contribuir com 4 meses para ela voltar a ter as contribuições que ela tinha antes, somadas a essas 4, já teria mais de 12, aí ela teria direito ao benefício do auxílio-doença. Então, para retomar a qualidade de segurado, basta uma. Para retornar a carência, basta que ela contribua com 1/3 da carência, que aí, no caso, seria a carência maior, que é de 12 contribuições, que é para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. 4 contribuições, ela já teria proteção total da Previdência, porque já teria carência e qualidade. E como ela tem 54 anos de idade, é aconselhável que a Dona Maria das Graças volte a contribuir para sonhar com a aposentadoria aos 60 anos de idade. Pergunta do senhor José Araújo Lopes da Silva, do bairro Bom Jardim, Fortaleza. Ele passou 10 anos sem contribuir com o INSS e quer saber se existe alguma forma de negociação para pagar todo atrasado e solicitar a aposentadoria. Olha, se ele tiver vínculo em aberto, como contribuinte individual, alguma atividade que ele abriu e está em aberto, não encerrou, ele pode parcelar esse período que ele está em atraso e pagar. Agora, só irá se aposentar se ele terminar de pagar o parcelamento. Você parcela e vai pagando aí aos pouquinhos até terminar de pagar, e se já tiver o tempo, ele pode se aposentar. Agora, se tiver ainda em parcelamento, não pode pedir aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, para explicar melhor essa situação, um trabalhador deixou de contribuir durante 5 anos. Aí, no mês de janeiro deste ano, ele voltou a contribuir.
ele quer chegar ao INSS e dizer eu quero pagar os 5 anos para completar o tempo de aposentadoria. Isso é possível? 5 anos para frente, não é possível. Para trás? Para trás, pode, se ele tiver uma inscrição de contribuinte individual em aberto. Aqueles casos que a pessoa era só empregado de carteira assinada, ficou desempregado e passou 2 anos sem contribuir, voltou a ser empregado novamente. Aqueles 2 anos que ele ficou sem pagar, ele não fez nenhuma inscrição de contribuinte individual, de autônomo, que a gente pessoa conhece mais como autônomo, ele não pode pagar agora o atrasado porque ele não tem nenhuma inscrição, ele não era segurado naquela época. A não ser, Luciano, que ele prove que ele exercia atividade como autônomo na época, ele tem que provar com recibos, com contratos, que ele exercia atividade como autônomo e na época não fez a inscrição. Aí ele pode pedir a retroação dessa data e pagar o atrasado. Edson Duarte, Fortaleza, tenho 27 anos de contribuição e 54 anos de idade. Se existem condições, nesse caso, para eu me aposentar? Pergunta do Edson Duarte. Ele ainda teria que ter ainda mais 7 anos para aposentadoria, 8 anos para aposentadoria. Seria 35 anos de contribuição. Se ele já tivesse 60 anos, ele já tinha direito aí à aposentadoria. Antônio Edmilson de Andrade, do bairro Serrinha, está com 30 anos de contribuição e irá fazer 61 anos de idade agora no mês de março. Quer saber se já é hora de pedir a aposentadoria? Antônio, ainda não. Você precisa ter as duas coisas. Ou 65 anos de idade, aí seria a melhor aposentadoria possível, Luciano. 65 anos de idade com 30 anos de contribuição, que seria 100% da sua média sem fator previdenciário. Seria o ideal, 65 anos de idade com 30 de contribuição. Mas se você ainda não tem 65 anos de idade, você teria que ter 35 anos de contribuição, aí teria que contribuir com mais de 5 anos. Nesse caso dele, vai haver uma coincidência, batendo a idade, hoje ele com 61 anos de idade e 30 anos de contribuição, ou seja, mais 5 anos de idade, de tempo de vida e 5 anos de contribuição, coincide, né? 65 ele tem 61. Ele tem 61 anos. Mas aí ele contribuindo com 4 anos, seria 65 anos e teria 29 anos de contribuição. Aí também estaria bem, porque seria 99%. Ele já tem 30 anos de contribuição. Anos, então mais daqui a 4 seria 34 anos, né? E aí já está... aí já não teria mais, porque já seria 100% tranquilo. Basta chegar à idade e o senhor pode pedir a sua aposentadoria. Francisco José Sena, Fortaleza, ele diz que tem uma tia de 90 anos de idade que é beneficiária do INSS. Se ela casar e vier a falecer, o esposo vai ficar com o benefício? Ele é aposentado... Não, no caso, o professor Paulo Bacelar, ele disse que tem uma tia de 90 anos de idade anos. E se ela casar e morrer, se o esposo vai ficar com o benefício? Aí não tem nenhum impedimento que uma pessoa de 90 anos possa casar. O impedimento é apenas do Código Civil, que obriga que o casamento para pessoas acima de 70 anos seja na separação total de regime de casamento. Mais uma pergunta, José Souza do Nascimento de Fortaleza. Uma amiga trabalha há 4 anos em uma empresa, a qual não estava depositando o INSS da funcionária. A empresa vai mudar de nome e passará a ser de um outro proprietário. Quer saber, o nosso telespectador, se a funcionária vai perder os direitos dos 4 anos que trabalhou? Como ficará a situação dela? Se ela espera receber as contas ou se ela pede as contas e perde o FGTS. O que fazer nesse caso da amiga do José Souza do Nascimento? Olha, a pessoa que tem, que ela não está depositando no INSS, o problema é que os salários não irão contar no CNIS. Porque se você tem a sua carteira assinada e a sua carteira, como a gente falou antes, em programas anteriores, que não tiver nenhuma rasura, não tiver nada, nenhum problema com a sua carteira, a própria carteira irá contar aquele vínculo que ela poderá incluir no sistema do INSS através de um pedido de acerto de vínculos e remunerações. O que vai dar problema é se ela não tiver os contra-cheques para também, além do vínculo, ela colocar no sistema os seus salários. Porque o fato da empresa ter descontado o seu salário e não ter depositado por INSS, não há problema porque você tem a sua carteira que você pode comprovar o vínculo. Agora o problema é você comprovar os seus salários. Por isso que além da sua carteira, você guarde os seus contra-cheques, porque seria aí uma forma de comprovação dos seus salários, caso a empresa não venha a depositar. E você continua acompanhando o Metrópole Debate? Mande a sua pergunta, estão disponíveis nas suas telefones e os endereços para os quais você pode encaminhar a sua dúvida. E daqui a pouco a gente volta com novas informações e mais perguntas dos nossos telespectadores.